Estão ouvindo o louvor? Sim, Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil eu me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim, no que diz sobre mim. Tudo que me importa agora é o que tua voz me diz. A minha identidade e valor só encontro em ti. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil eu me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim, no que diz sobre mim. Tudo que eu tenho rendo aos teus pés, a mais ninguém. Te dei meus fracassos e as vitórias te darei também. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil eu me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim, no que diz sobre mim. Eu creio sim, eu creio sim, no que diz sobre mim. bom dia, povo de Deus. Que bom, mais um encontro. Hoje eu encontro curiosidade 61 para a honra e glória do Senhor. Eu gostaria de convidar cada um para a gente fazer uma oração, né? Para a gente iniciar a palavra. E se você puder fechar seus olhos, para a gente poder conectar, para a gente poder ligar nossos pensamentos realmente ao Senhor.
do jeito que você achar melhor, né? Eu gosto muito de fechar os olhos para me conectar mesmo e tentar não pensar muita coisa aí, silenciar um pouco, né? A nossa mente que fica o tempo todo com tanto barulho, né? E vamos lá, vamos agradecer, né? Vamos começar agradecendo ao Senhor. Pai, Paizinho, muito obrigada por mais esse encontro, Pai. Esse encontro já foi escrito pelo Senhor, Pai. Espírito Santo, seja bem-vindo nessa madrugada. Toma a direção desse encontro, que não sejamos nós falando, mas o Senhor falando através das nossas bocas, Pai. Que possamos, Pai, abrir nossos olhos espirituais, nossos ouvidos espirituais, para poder receber as suas revelações, Pai. Fala, Pai, individualmente com cada um. Trata, Pai, individualmente o que cada um tem aqui, Pai, como questão nessa madrugada, Pai. Conforta o coração, Pai, se assim for da tua vontade. O coração de cada um, Pai. Silencia um pouco nossa mente, Pai, para que a gente possa entender quais são as suas revelações para nós. É o que nós te pedimos, Pai. Usa, Pai, o Emerson, que é o convidado de hoje para trazer a palavra, que ele seja a boca certa para o ouvido certo. Pai, que o Senhor possa nos diminuir, para que o Senhor possa engrandecer nessa madrugada, Pai. É o que nós te pedimos e agradecemos. Amém. E eu gostaria de, antes de passar a palavra, né, para o Emerson, saber se tem alguém, né, a primeira vez aqui participando com a gente, se quiser levantar a mãozinha, se todos já participaram alguma vez, só para explicar, né, a dinâmica. Alguém levantou a mão, hein, Márcia, aqui? Não consigo ver. No celular não aparece, não. A Nancy levantou a mão. Nancy. Inscrito só a Nancy. Pode ser que tenha mais gente, que eu estou vendo gente nova aqui. É? Então, sejam bem-vindos, bem-vinda, Nancy. A dinâmica da madrugada com Deus, a gente faz uma oração, sempre há um convidado, né, que traz a palavra para a gente, e depois a gente comenta, né, a ideia não é só um falar, né, a ideia é realmente assim, um compartilhamento, né, de experiência, às vezes tem testemunho, é de acordo com o Senhor mesmo quer que seja, né, ele que guia realmente a madrugada com Deus. E depois no final a gente faz uma oração, né? Fique com a gente, tenho certeza que você será muito abençoada, abençoada. Vou falar igual o Márcio, né? Não fique aí assistindo deitado, porque a carne realmente ela é fraca e o sono vem. Anda pela casa, senta aí num lugar bem desconfortável, porque esse é o segredo da madrugada, né? E eu gostaria de passar a palavra para o Emerson. Fique à vontade, Emerson, para trazer aí o que Deus tem ministrado no seu coração. Amém. Graça e paz, pessoal. Boa noite. Bom dia. Bom dia, né? Amém. Enfim, pela misericórdia do Senhor, vamos ver o que Ele tem para nós essa noite. Eu convido, como a Gi já, inclusive, já reiterou aí, convido a todos a, se acharem interessante, pode interromper para colocar a sua opinião, o que Deus está revelando no seu coração aí. Amém? É uma palavra muito simples e é algo assim muito cotidiano. Só que, não sei se acontece com vocês, a gente leva uma vida tão mecanizada que a gente, coisas simples, coisas muito básicas da nossa vida, a gente não considera, eu não sei por que motivo a gente, um belo dia, se dá conta, poxa, isso é tão simples, eu não tinha percebido, não tinha prestado atenção que é assim, que é simples dessa forma, né? A gente vai falar aqui um pouco de vida eterna e vida em abundância. São duas promessas do Senhor para nossas vidas. E são duas, ambas de importância, né? De grande importância, que é um convite ao Senhor para que a gente gladie por elas, a gente busque por elas, né?
Deus, ele quer que a gente conquiste as duas, alcance as duas, tanto vida eterna quanto vida em abundância. Obviamente que vida eterna é muitíssimo, inumeramente mais importante que isso. Por esse motivo, ela está muito mais presente na palavra do Senhor. A Bíblia fala muito mais de vida, de vida eterna do que vida em abundância. E a gente quer falar muito mais de vida em abundância. A gente busca muito mais por vida em abundância do que por vida eterna. Nós, como humanos que somos, né? E a gente vê inúmeros textos onde Deus usou a vida em abundância de alguém para o bem, para o reino. Então é importante a gente ter vida em abundância, com o coração desprendido, para aplicar onde ela, no propósito dela, né? Um exemplo, Deus usou um homem rico para ofertar uma sepultura digna para Jesus. José de Arimateia, né? É claro ali que inclusive ele é citado nos 4 evangelhos, o assunto, né? Citado nos 4 evangelhos, e em Mateus principalmente fala que José era um homem rico, um homem influente, que colocou ali os seus recursos em prol disso, né? Para que Cristo tivesse uma sepultura digna. Tem alguns, né, dos textos, dos 4 textos em que aparece esse assunto, que fala que ele teve um auxiliar aí e que eles juntos usaram todos os aparatos daquela época, né, para fazer ali um funeral digno para Cristo. José de Arimateia colocou ali os seus recursos em favor, né, do reino, vamos dizer assim. Muito legal isso. Eu não sei se é coisa assim de alguns ou se ainda existe, né? Existem pessoas que se preocupam um pouco com o fato de ter posses, de ter bens, de ter dinheiro, e confrontar ali com o texto de Mateus 19, que diz que o camelo passa por fundo de uma agulha, né? E do que o rico se salvar, e levam isso para esse sentido, né? Que a riqueza pode impedir a salvação. E eu já ouvi muito sobre isso, né? E às vezes, em momentos numa época de menos conhecimento, né? De um pouco menos conhecimento, imaginar, poxa, que triste, né? Por que não, então? Por que a gente não pode ter? Por que Deus, né, nos privou disso? Enfim, coisa de falta de sabedoria. Quando, na verdade, no discorrer do texto, a gente percebe que o que está dizendo ali é claramente que não é a riqueza que vai proporcionar a salvação, não é a riqueza que gera, que conquista. Pode ser rico, que não vai ser por ser rico, não vai chegar à salvação pela riqueza, e sim pela graça do Senhor, e sim por estar em Cristo, e sim pelo que Cristo conquistou. Essa é, sim, a riqueza, né, que nos leva ao céu, que nos leva à salvação. Essa falta de sabedoria pode ter gerado em mim, já aconteceu, né, por um tempo, por um período, ter gerado um bloqueio em relação a conquistar, né? Precisamente em Mateus 19, 26, que fala disso, né? Que o que está falando ali é sobre a riqueza não conquistar, e sim o que conquista é a graça do Senhor. Na realidade, nós somos pessoas melhores porque somos salvos, não salvos porque somos melhores. Salvos para sermos melhores, não é? Não é a nossa bondade que nos leva à salvação. A salvação nos leva a sermos bons. Deu para entender o trocadilho? Amém. Nessa pesquisa que fiz para chegar nesse estudo,
eu comecei a meditar no Éden, né? Em tudo que Deus criou ali, toda a beleza, toda a riqueza, tudo que ele criava, tudo que ele criou, né? Em um determinado momento ali, quando ele finalizava, ele falava, poxa, isso é bom, que coisa boa que eu criei, que coisa legal que eu criei, né? Que bom isso aqui. E realmente é excepcional, né? A gente não compara, não consegue comparar as coisas naturais, né? A natureza com nada que foi replicado depois, né? Fico imaginando uma cachoeira, aquilo jorrando, aquela água a vida toda, sabe? Eu fico muito impressionado com isso. E se a gente perceber, Deus criou uma abundância tremenda e em seguida ele criou o homem para viver tudo aquilo ali. Amém? Tudo que Deus criou foi pensando no bem-estar do homem. O Éden era ou é, né, o ambiente perfeito para o homem viver a abundância que Deus criou. Então, Deus criou o homem para viver essa abundância. Gênesis 1, 28 diz, né, Deus diz para o homem exercer o poder sobre tudo aquilo que ele criou. Ele criou algo extraordinário, algo muito, mas muito interessante, mas criou alguém mais extraordinário ainda, né? Alguém semelhante a ele, alguém com uma criação muito, muito, muito melhor, e isso é eu e você, isso somos nós. Ele cria algo extraordinário e depois algo mais extraordinário ainda para viver aquilo, né? Estou justificando aqui a questão da vida em abundância, né? Embora nós não podemos nos apegar a ela, não podemos nos apegar a essa abundância, ela está aqui para a gente viver. E assim como nós não somos melhores para sermos salvos, e sim melhores porque somos salvos, a abundância ela vem também com a salvação, né? Aquilo que Cristo conquistou para a gente na cruz nos leva a viver coisas extraordinárias, né? A realidade é que a gente se pega buscando muito mais essas coisas extraordinárias do que o extraordinário da vida eterna, sendo que quando eu tenho a vida eterna, eu acabo naturalmente sendo atingido pelas coisas extraordinárias enquanto nessa terra. Olha que coisa legal. O termo vida eterna aparece muito mais do que o termo vida em abundância. Olha só. Lá em João 2,25 está escrito assim, olha, texto pequeno, simples e objetivo. Esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Ou seja, não tem uma promessa outra, não tem outra promessa. O que acontece além disso é um reflexo dessa promessa. É uma consequência disso, né? Tem um texto, uma frase de Max Lucado, que diz assim, olha, ele nunca disse que seria fácil, ele disse que valeria a pena. Então, não é fácil, nem vida eterna, nem vida em abundância, não é fácil, né? Mas vale a pena. Quando a gente está no caminho correto, quando a gente busca com o propósito correto, vale a pena. Amém? Vamos aqui para um texto. Tá. Quando o Max Lucado diz, né, isso, que vale a pena, né? Ele está baseado aqui em 2 Coríntios 4,17 e Romanos 8,18, que diz que estas leves tribulações momentâneas não são comparadas, né? Não podem ser comparadas com a glória que está por vir. João 6, no versículo 68,
Pedro respondeu, né, para Cristo em um momento lá, Senhor, para onde iremos se só em Tu tem palavras de vida eterna? Ou seja, Cristo é a fonte da vida eterna. Através da graça, Cristo é a fonte da vida eterna. E nós acessamos, né, essa vida eterna. Cristo é a fonte, nós acessamos através da graça, corrigindo, né? Não é o que eu faço, o que eu sou, o que eu tenho, enfim, não é por mérito próprio, meu, né, mérito meu, e sim através da graça, Deus me dando algo que eu não mereço, mas Ele entregando para mim através do sacrifício de Cristo, né? A graça nos garante aquilo que não temos condições de ter por mérito próprio. Romanos 6:23 diz assim, olha, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Aqui nas promessas de vida em abundância, o texto de João 10:10, até muito conhecido, diz assim, o ladrão vem somente para roubar, matar, destruir, mas eu vim para que todos tenham vida e vida eterna. No contexto aqui, ele está falando dele como o bom pastor, né? O pastor que dá a vida pelas ovelhas, literalmente, né? Cristo é este pastor. E ele fala que o que vem além dele, o que vem antes dele ou além dele, só vem para matar, roubar e destruir. Enquanto ele vem para trazer vida eterna, vida em abundância. Ao contrário do adversário que vem para roubar, saltear, né? Tirar como migrador a vida em abundância e, consequentemente, a vida eterna. Tiago 1,17. Tudo de bom que recebemos e tudo o que é perfeito vem do céu, vem de Deus. Amém? Então, que a gente não fique duvidoso nas vitórias, né? Duvidoso de quem é que está me entregando. Poxa, se é bom, é do céu. Se é uma vitória, é Deus quem tem me contemplado com ela. Amém? Provérbios 3, 9 e 10. Honre ao Senhor com todos os seus recursos. Olha para que serve, né, a vida em abundância, onde eu vou estar aplicando essa vida em abundância. A gente tem aprendido muito sobre prosperidade, né, um entendimento, riqueza versus prosperidade. E o entendimento de prosperidade que a gente tem tido é que a prosperidade ela é para ser usada, aplicada no reino, derramada onde há necessidade de derramar a prosperidade. E quando há esse transbordo, né, essa entrega, a gente se torna apto a ter mais, apto a crescer mais, apto a conhecer mais. Há alguns dias atrás, eu fui convidado para dar um depoimento, uma palestra a respeito dos meus negócios e enfim, é uma ideia de ensinar as pessoas a mudar a mentalidade, né? Porque a gente tem uma sociedade que reclama do patrão, reclama do emprego, reclama do salário que ganha, mas não tem a mentalidade de buscar uma mudança, né? Nós temos uma sociedade que reclama do SUS, mas não muda a alimentação. Reclama do sistema de saúde, mas não muda a alimentação. Reclama do governo, mas, não sei, a maioria não está de joelho orando pelo bom andamento do administrativo do país ou por outras questões. A gente prefere reclamar do que tomar algumas atitudes, né? E aí eu fui convidado para isso e pensei, poxa, eu já estou com coisa demais. Eu sei que não vai ficar só nisso. Eu conheço quem está me convidando aqui. Ele está fazendo uma jogadinha. Daqui a pouco ele me joga outra coisa e outra. E quando eu
perceber, eu vou estar cheio, né, de coisas nesse sentido. Eu não vou fazer, eu vou falar para ele que para mim não vai dar e tal. Na mesma hora veio na minha mente assim: você está pedindo mais de mim, tem pedido mais conhecimento, mais isso, mais aquilo, mas se não transbordar, não vou entregar. Se você não estiver disposto a transbordar, a entregar aquilo que eu tenho te confiado, eu vou parar de transbordar. Então, serviu né, de entendimento ali rápido para mim, e eu corri para aceitar essa proposta aí. Enfim. Honre o Senhor, eu já li Provérbios 3:9, né? Para honrarmos ao Senhor com os nossos recursos. É massa isso, olha, honrar o Senhor com os nossos recursos e os primeiros frutos, com as primícias, né? E todas as plantações. E os celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Eu escrevi aqui para frisar mais uma vez sobre a importância da vida eterna, e que a vida eterna vai refletir para o resto. E por esse motivo, é muito, mas muitíssimo, o quão mais aparece texto sobre vida eterna. É muito mais texto sobre vida eterna do que sobre vida em abundância na Bíblia. Não é preciso ser um teólogo para entender que ter vida eterna garantida é muito mais importante do que ter vida em abundância. No entanto, passamos a maior parte da nossa vida buscando vida em abundância. Eu já falei sobre isso, eu acho que é uma preocupação de todos nós, né? A gente se pega, poxa, eu orei tão pouco hoje, mas eu estive tanto no celular, eu fiz tanto outras coisas, e não dediquei aquele tempo especial para o Senhor. Não acredito que seja só uma dificuldade das pessoas que estão ao meu redor. Hoje a gente tem tanta distração, né? A gente tem tanta coisa nos tirando foco, são as responsabilidades mesmo que a gente já adquiriu, e além destas, né, eu digo responsabilidade de família, trabalho e outras, mas além dessas, a gente tem tantos outros motivos de distração, né, impostos, talvez até propositalmente, né, enfim. Vamos ver Lucas 12, no versículo 15, ele diz assim, olha, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos teus bens. Então aqui eu coloquei uma espécie de controvérsia para a vida em abundância. Enquanto o mundo me diz que eu tenho que batalhar, que levantar cedo e sair na loucura, na correria, para que eu tenha vida em abundância, Deus fala lá em um dos salmos que Deus dá aos seus enquanto dormem, né? E às vezes não é fazer brotar lá do nada, não é algo mais, é algo relacionado à inteligência mesmo. É o homem ter ali uma chave, uma semente, uma ideia, uma coisa que faz com que ele chegue às suas conquistas sem tanta luta, sem tanta correria, sem tanta, né? A sabedoria de Salomão levou a ele a uma postura, uma postura financeira que é falada até hoje, né? Como um dos homens mais ricos dessa terra, se não o homem que alcançou mais riqueza nessa terra, simplesmente com a sua sabedoria, uma sabedoria especial que Deus aplicou sobre a vida dele. Mateus 6:33 diz assim, busquem, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas essas coisas serão acrescentadas. Perdão, irmãos. Nesse texto de Mateus 6, né, antes aqui do versículo 33, o tema da minha Bíblia, inclusive, é Deus e suas riquezas, Deus e as riquezas, melhor dizendo. É no mesmo texto que
que Jesus fala, né, sobre as plantas, os pássaros que não tecem nem fiam, e não plantam, os pássaros não plantam, mas eles comem e não lhes falta o que comer. As plantas, nem Salomão vestiu tão bem, né? Então, Deus está cuidando de tudo, e no texto, inclusive, ele fala: são as plantas mais importantes do que vocês, se ele cuida das plantas, porque não cuidaria, não cuidaria de nós, né? O transbordo, já até falei sobre isso aqui também, mas frisando, o transbordo é um dos segredos para se ter abundância. Provérbios 3:9 e no versículo 10, ou seja, versículos 9 e 10 do capítulo 3, diz assim, olha, adore a Deus oferecendo-lhe o que a terra produz de melhor. Adore a Deus, lhe oferecendo o que a terra produz de melhor. Faça isso e os seus depósitos ficarão cheios de cereais, e você terá tanto vinho que não será capaz de armazenar. Sejamos, né, nós financiadores do reino, colocar os nossos bens, assim como José de Arimateia fez, né? E tantos outros, e inúmeros homens fizeram e fazem, né? Nós temos histórias de gente que foi para a África, pegou tudo que tinha, vendeu e foi para a África ajudar aquelas pessoas, e não necessariamente na África, né? Um coração aberto e disposto a financiar o reino de Deus, faz com que sempre haja semente, né? É um pensamento de que não falta semente no bolso, no alforje do semeador. Também em Provérbios 11:24 diz assim, olha, esse texto é muito forte. Algumas pessoas gastam com generosidade e ficam cada vez mais ricas. Aqui é no contexto de gastar com o outro, né? Esse texto aqui, nesta versão, ficou um pouco falha, parecendo uma pessoa gastadora, mas tem um texto de João Ferreira de Almeida, que fala que no sentido de doar mesmo, de compartilhar mesmo. Outras fazem economia demais e acabam ficando mais pobres. Nosso coração precisa ser generoso por natureza, não investidores no reino. Olha só, não investidores na lei do retorno, né? Quando a gente tem, porque a gente sabe muito bem que existe a lei do retorno. Se eu abro meu coração e planto e semeio, né, e transbordo o meu financeiro, eu vou ter um retorno disso. Agora, se eu faço para isto como um investidor nessa lei do retorno, aí não é agradável ao Senhor, não vai ser cheirosinho às narinas dele, não vai adiantar nada, pelo contrário, né? Nós já vimos aí histórias nos jornais de pessoas que entregaram tudo lá em uma determinada instituição, em uma determinada igreja, ó, e depois se arrependeu, não aconteceu o que ela esperava, ela foi para os jornais, foi processar e etc, né? É uma inocência, uma tolice muito grande usar dessa forma, eu diria até má fé, né? Usar dessa forma, tanto de um lado quanto para o outro. Mas, enfim, a verdadeira abundância é a da consciência de que Deus é quem cuida de tudo. A abundância de dependência, essa é a verdadeira abundância. Quando eu tenho abundância na dependência, como os lírios que não tecem nem fiam, como os pássaros que não plantam, mas comem, como os lírios que não tecem nem fiam, mas se vestem. Quando eu tenho esta dependência, abundância dessa dependência, aí sim, a coisa acontece como filho dependente do pai. Amém? Ter vida vai além de estar vivo. Desfrutar da vida em abundância
ofertada por Deus. Alguns dias a gente estava conversando, porque eu vejo a abundância na casa da minha sogra, uma abundância tão gigante, uma coisa tão grande, sendo que eles têm lá 2 salários mínimos, são dependentes de alguns medicamentos e etc. E não vejo essa abundância em outras pessoas, em outras famílias assim, tão perto da gente, que tem muito mais recurso, que tem muito mais expertise para negociar e etc. Enfim, são pessoas relativamente mais evoluídas, mas a gente não vê aquela abundância que é vista lá na casa da minha sogra e do meu sogro. Eu imagino que seja isso, sabe? Seja falta de desprender mesmo de coisas, né? A gente chega na minha sogra, quando ela não tem uma coisa para ofertar para a gente trazer um frango, ovos e etc., ela abre as gavetas e pega feijão, macarrão e quer que a gente traz. A gente não gosta de trazer, mas muitas vezes a gente até traz até para honrar ela mesmo e tal. A gente vê um desprendimento assim tão grande e um coração desprendido. Eu acho que falando muito sobre isso para pessoas sábias, inteligentes que estão aqui na madrugada, né? Acho que a palavra está muito rasa para essa turma aqui. Mas, enfim, eu acho sim, e quando a gente abre o nosso coração, rasga o nosso coração para a simplicidade, para o transbordo, e é a hora que Deus começa a fazer, poxa, aqui merece, ali merece a minha mão apoiando e fazendo, amém? Quando eu falo que ter vida vai além de estar vivo, porque muitas vezes a gente vive, né, uma vida de fé morta, deixando a fé morrer, deixando a esperança morrer, e a gente, infelizmente, vê muita gente assim, que a gente elas têm até a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor, né, por canais como eu e você está falando, parece não, está claramente julgando ali a semente em terra infértil e a pessoa continua vazia, muitas vezes até você está falando algo importante, ao invés dela se calar e te ouvir, ela quer entrar com outro assunto, quer abordar e fugir daquilo ali. São situações de que a pessoa está viva, mas ela não está vivendo, né? Ela está respirando, mas a esperança tá baixa, a fé está baixa. Ter a consciência de que Deus nos serve e não um sistema administrativo desse país. Essa palavra, essa frase veio de uma conversa com um amigo semana passada, e eu contando para ele, né, que graças a Deus, Deus tem feito com que as vendas, né? Eu sou um representante comercial de confecção e não posso reclamar do que tem acontecido, né? Embora muitas estatísticas tenham dito o contrário, né? Que está havendo já uma queda no mercado e etc. Conversando com um amigo, ele falou para mim assim, cara, quem nos serve é o Senhor, então não precisamos nos preocupar, só nos mantermos de cabeça erguida, porque o Senhor está cuidando de tudo e mantendo, né, as coisas em ordem. Um dos sentidos da palavra abundância em hebraico é muito mais do que se espera. Então, quando a gente deposita nossa confiança em Deus, nossa dependência em Deus, o que vai acontecer é exatamente isso aí. Muito mais do que se espera. Porque assim como na realidade, né, a gente deposita em Deus não esperando algo, não ditando algo. E aí sim acontece, né? Por isso que é abundância, por isso que é muito mais do que se espera. Porque vai acontecer com aquele que não está esperando. Amém?
A gente faz porque a gente faz parte disso, a essência é essa. A nossa essência é confiar nele, é depositar nele, é esperar nele, que através dele as metas serão cumpridas, através dele a solução virá, através dele a cura virá, está nele, tudo dele, para ele e por ele. Amém? Só um resuminho aqui. O desejo de Deus é que tenhamos vida e vida em abundância nesta terra, vida eterna e vida em abundância. Vida eterna na glória e vida em abundância nesta terra. E que a gente se livre um pouco, ou o máximo possível, dessa busca frenética por vida em abundância. Conversando com a Gia essa semana, ela falou um pouco de apego a bens, apego a isso, apego àquilo, que a gente possa se livrar disso, sabe? Acho que o primeiro passo é descobrir que a gente está apegado a isso, é descobrir que a gente está sendo levado por isso. A partir daí, buscar de Deus a libertação disso tudo. Li o livro A Quarta Dimensão, de Paul Yan-Chu, e uma das coisas assim que mais me chamou a atenção e que volto naquele fato de ser algo muito simples que a gente ouviu a vida inteira, mas não tinha me despertado dessa forma, foi o fato dele dizer que Deus habita dentro de mim, Deus habita dentro de nós, com todos os recursos dele. A cura está aí dentro, a libertação está aí dentro, a solução para o financeiro ou para seja lá o que for, está dentro de mim, de você. O que precisamos é ter uma evolução suficiente para conseguirmos acessar tudo isto. Amém? Márcio, por favor. Márcio, pode assumir, por favor? Sim, eu estou O tentando... microfone dele tá mudo. Você está mudo? Amém. Oi. Então vamos aqui, deixa eu fazer só uma oração aqui, agradecendo ao Senhor por esse momento, por essa oportunidade. Amém? Rapidinho. Deus, muito obrigado por este momento, muito obrigado pelo que o Senhor tem feito, nos levado a entender e a conhecer, Pai. Eu sei que essa palavra é muito mais para a minha vida do que para qualquer outra pessoa. E sei que o Senhor está trabalhando nisso e o Senhor é o dono de tudo e tudo é para o Senhor e tudo para a sua honra e sua glória, Pai. Eu louvo pela vida do Márcio e da Gislaine, que tem impulsionado pessoas a se levantarem nas madrugadas e buscarem, Deus, a sua face, buscarem a tua presença, Pai. Que o Senhor possa nos honrar e honrá-los de igual forma, Pai, para a sua honra e glória. Amém. Eu não sei por que deu problema aqui no microfone do meu computador. Vamos lá. Vocês conseguem me ouvir? Agora sim. Deixa eu só mudar aqui a câmera, só um minuto. Pegar a câmera do outro aqui. Conseguem me ouvir e ver, né? Eu não estou conseguindo ouvir ninguém. Som. Alguém fala alguma coisa? Então, estamos ouvindo. Então tá bom. Pronto. Emerson, primeiro, assim, muito obrigado pela palavra. É muito bom falar essa questão da vida abundância. Eu falo que, assim, é como você falou, né, na verdade. Nós somos naturalmente desejosos pelas coisas materiais, né? A gente sempre quer as coisas desse mundo, né? Mas, apesar de Deus usar essa abundância material para que nós possamos investir no reino, assim como foi lá com José de Arimateia, que se não fosse por ele, Jesus não tinha um sepulcro, enfim.
Lá em Romanos 12:2 fala, né? Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável vontade de Deus. Então, o que essa mensagem em Romanos traz para a gente? Apesar de, naturalmente, os nossos desejos serem para as coisas desse mundo, ele fala para a gente não se amoldar às coisas desse mundo, né? Então, a gente vê, por vezes, isso. Eu, por muitas vezes, eu procurei muito o sucesso, no que diz respeito eu vou só desativar o som aqui, o Emerson, rapidinho. Deixa eu ver aqui. Isso. É porque tá dando um eco para mim. Então, por muitas vezes eu busquei essa coisa material, né? E teve um momento da minha vida que eu tive que perder tudo que eu tinha que conquistado para eu entender o que era realmente importante, né? Porque aquelas coisas materiais tinham me afastado de Deus. E tudo aquilo que ele vai abençoando na sua vida, vai prosperando, vai te trazendo uma abundância material, e você não usa como instrumento para o reino, ou seja, na verdade te afasta de Deus, ele tira isso de você, né? E, e aí, quando a gente ainda fala em vida abundância, aí eu parto para outras visões de vida também. A Gislaine já trouxe uma mensagem de frutos do Espírito, e está lá em Gálatas 5:22, falando, né, que o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a amabilidade, a bondade e a fidelidade, não é isso, Gi? São os frutos do Espírito. Temperança. Mansidão, domínio próprio. Eu não lembro agora todos os frutos do Espírito, né? Que a Gislaine... Alegria, paz. Isso, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Acho que eram esses os frutos. Então, a vida abundante, ela consiste em você ter elementos em alto nível, né? E em grande quantidade, né? Então, quando a gente fala de vida abundante, aí eu lembro daquela mensagem de Paulo, que a Gislaine, também apaixonada por Paulo, eu comecei a me interessar pelas histórias de Paulo justamente por causa dela. Ele fala lá em Colossenses, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida já está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então, Paulo aqui, ele nos adverte, né, para que a gente foque lá nas coisas do alto. Então, assim, a lição que eu tiro aqui, Emerson, aqui, nós estamos aqui nessa terra para viver o melhor dela. Naturalmente, nós somos desejosos por coisas materiais. E a gente tem que usar isso a benefício do reino, realmente, sabe? A gente tem que semear no reino, abençoar pessoas, fazer a caridade, enfim, em vários sentidos. E não deixar que isso nos mude a atitude, mude a nossa mente, mude a atitude, enfim, porque a gente sabe que muitas vezes essa abundância, principalmente material, potencializa quem a pessoa realmente é. Então é complicado. Então a gente tem que ter esse senso que o próprio Paulo nos advertiu, para a gente pensar nas coisas do alto, né? Porque tem gente que começa a acumular aqui, foca aqui, quer estudar, conquistar e tudo, e não é só dessa abundância que Deus nos traz, né? Ele fala dessa abundância em amor, alegria, paz, né, que são os frutos do Espírito, e mais importante, aquela que é a vida eterna, que você muito bem colocou aí. Então, eu acho muito bacana quando a gente fala de vida abundante, e quando a pessoa pensa em abundância, ela já pensa logo só na parte de material, e não é só sobre isso, né? Obrigado aí, obrigado. Eu não sei se eu consegui colocar aí algumas chaves que eu peguei, mas obrigado aí por compartilhar com a gente essa palavra.
Clareia, inclusive, a nos levar que a vida eterna é o ápice da abundância, né? É Exato. lá é lá que está o extraordinário, né? É lá que está aqui, olha, muito mais do que se pode esperar. A gente imagina, a gente tem um pouco do que João viu e trouxe para a gente, né? Milhares de anjos, tem ruas de ouro, tem isso, tem aquilo, mas a surpresa total, plena, vai ser lá, né? Muito mais do que se possa imaginar. Nem olho viu, nem ouvidos ouviram. Olha isso. É, verdade. Verdade. Amém. Alguém quiser falar, pode ficar à vontade. Só complementar aí, né? Vou ler um versículo aqui em Coríntios 4:18, também fala sobre isso. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Então, os bens materiais, né, tudo que a gente vê vai passar, é temporal, mas as eternas elas não passam. Então, o que adianta, né? Deus entregar para a gente ferramentas, conhecimento, e a gente não transbordar isso na vida das pessoas. Então, eu acho que quanto mais pessoas a gente atingir, né? A gente entregar aquilo que Deus nos dá, e às vezes é coisa tão simples, né? Às vezes até você está passando por alguém na rua e uma coisa que você fala ali vai mudar o dia daquela pessoa. Então, é um transbordar. E às vezes é coisa muito simples que Deus toca a gente. E, e é isso, né? Olhar para o que não se vê, porque o que não se vê é eterno. E o que se vê vai passar. É isso. Pode falar, Josenira. Seu microfone está fechado, Josenira. Agradecer a Emerson aí essa palavra. Ô Emerson, que palavra superficial, que palavra rasa que você trouxe. Você acha que isso é raso e que isso é superficial? Nossa, viver em abundância e viver a vida eterna, né? E ser abundante em vida. Meu Deus, que superficial é isso aí. É muito profundo e mexe muito com a gente no dia a dia nosso, né? Que Deus fez tudo e achou maravilhoso, e depois nos fez e achou que era melhor ainda, né? E falou, agora vá e governe sobre tudo, sobre a terra que ele criou. E aí, às vezes, a gente quer governar, mas só sobre as coisas materiais, né? E entra na tal da corrida dos ratos. Ficamos o dia inteiro atrás da corrida dos ratos, querendo adquirir coisas materiais, preocupado com coisas materiais, sendo que ele nos deu um mundo maravilhoso que ele preparou com tudo, mas a gente fica atrás da corrida do rato. E muitas vezes, mas ele falou assim, mas agora vocês têm que governar sobre isso. E governar na intenção de adquirir cada vez mais os dons do Espírito, e não os dons do mundo. Mas a corrida do rato é o quê? Atrás das coisas do mundo. Principalmente quando a gente pega um cargo de governo, de diretor, de presidente de uma empresa, de um país, a gente fica com aquela ganância de querer adquirir cada vez mais e mais e exercer aquele poder de governo e exercer pressão
sobre o nosso semelhante, ao invés de transbordar na vida dos nossos semelhantes, né? Em ser abundante nas coisas espirituais, para a gente poder disseminar mais a palavra, né? E usar aí o nosso poder de governo que Deus nos deu. Mas você vê essas pessoas, normalmente ela pega um cargozinho, ela já quer dominar, governar, mas ela quer dominar, escravizar. Não foi o objetivo que Deus falou, agora vai e governe sobre tudo. Né? Só que a gente acaba deturpando esse conceito aí de governar. E sempre que a gente tem a oportunidade de um cargozinho menor, o que você quer fazer com o seu semelhante? Escravizá-lo, né? Então, é onde que a gente tem sempre que levar essa palavra, ter vida em abundância, quer dizer assim, é correr mesmo atrás das coisas espirituais, né? E cada vez mais doar o que te sobra para o seu semelhante, que está ali à espera. Eu escutei um testemunho essa semana de uma pessoa que fala que ela chama Deus, chama Jesus para ficar com ela o dia inteiro. Toda hora ela chama Jesus para ficar com ela, né? Então, ela falou assim de manhã cedo: ô Jesus, hoje de manhã eu não vou trabalhar, vamos tomar um café comigo? Vamos sair, vamos tomar um café comigo? E aí, foi, passou numa padaria, e ela falou, vou numa padaria, ele tem muita coisa gostosa, vamos lá, Jesus, tomar um café comigo? Aí ela falou assim que tinha certeza. E aí foi, quando ela parou o carro em frente à padaria, disse que na porta da padaria tinha um mendigo muito sujo ali, quietinho na porta. As pessoas passavam, entravam, ele não falava nada, não pedia nada, e aí ela se compadeceu daquela pessoa ali que estava tão suja ali na porta da padaria, e chegou perto dele, né, e aí, quando ela chegou perto dele, disse que ele deu assim, um sorriso, deu uma olhada assim, firme para ela, e deu um sorriso para ela. E aí ela falou assim, gente, ela chegou a arrepiar, falou assim, meu Deus, eu tive a impressão que eu vi Jesus naquele homem, mas não pode ser, aquele homem sujo, mendigo ali, não é possível. Mas ela disse que ficou olhando assim para ele, e ela falou assim, meu pai do céu, não é possível. Eu chamei Jesus para vir tomar comigo, mas para um café comigo. Mas será que ele veio desse jeito? Aí disse que ficou olhando assim para ele, e ele não falava nada, ele só sorria. Aí ela falou assim para ele assim, você quer um café? Aí ele falou assim, eu quero café. Você quer um chocolate? Você quer um pão com manteiga? Não, só um café. Aí ela falou assim, poxa, mas ela pensou, né? Tomar um café, mas foi só uma maneira, né? Um café mais completo. Mas ele só está querendo um café? Será que é Jesus mesmo? Aí ela falou assim, no pensamento dela, né? Ela falou, gente, mas esse olhar, esse sorriso, eu não me enganei com esse sorriso. Aí ele falou assim, então tá bom, eu vou, você não quer entrar comigo? Ele, não, vou aguardar aqui. Aí o mendigo ficou lá fora, ela falou assim, nossa, eu vou entrar, vou comprar um café caprichado. Aí foi lá, pediu um café, um pão, um biscoito, um bolo, e pegou e foi lá levar. Na hora que chegou lá, não tinha mais, não tá. Aí ela falou assim, meu Deus, não é possível, eu estive perto dele, ele foi embora, cadê ele? Eu não cheguei a conversar com ele, tudo que eu queria conversar com ele a minha vida inteira. Como que ele foi embora? Diz ela que pegou o carro e rodou, e volta para a padaria, rodou nas ruas todas lá por perto, para ver se encontrava ele. E ela falou, não encontrei mais. Às vezes, essa oportunidade que a gente tem, né? De estar diante de Jesus e perde a oportunidade, mas ela falou que chegou, que ela falou, sentiu, eu falei, era ele,
né? Então, assim, são testemunhos, né, que a gente, às vezes, pensa que você chama Jesus para andar contigo toda hora e você pensa que ele vai vir de linho, né, roupa de linho, bem vestido, bem cheiroso, bem isso, e às vezes ele vem na forma daquele irmão que está ali, necessitado, que é para quê? Exatamente, que tudo que você fizer para o seu semelhante, em nome dele, né, é para ele que você está fazendo. Né? E a gente, às vezes, pensa em agradar, em comprar presentes, em fazer agrado só a pessoas que você acha que tem condições de retribuir aquilo ali. E não é essa a palavra, né, que ele quer. É dar para realmente quem está precisando, sem esperar o retorno daquele ali. E tudo que você dá só confiando no retorno, não é uma coisa que Deus aprova. É o que o Emerson falou. Não é o cheirinho de Deus, não é esse daí, né? De esperar o retorno. Tudo que eu só vou dar para alguém alguma coisa que a pessoa vai me dar um retorno. Né? A gente tem essa maldade, às vezes essa falta de sabedoria, não digo nem falta de maldade, falta de sabedoria, de só querer dar as coisas para quem você acha que realmente vai te dar uma recompensa daquilo. Né? Então, é para quem você sabe que nunca vai te recompensar, é que você tem que fazer as doações. Então, essa palavra rasa sua, Emerson, eu acho que foi funda, foi muito funda mesmo. É isso. Maria Aparecida, pode falar, fica à vontade. O microfone está fechado. Maria Aparecida, seu microfone está fechado para nós. Obrigada, Agora, Márcio. nada. Obrigada. Então, quero muito agradecer, né, mais uma madrugada aqui com Deus e com os irmãos. Obrigada, Emerson, pela palavra, Aline pela contribuição, Josenira, Gi, Márcio, nossa, e todos que estão aqui presentes, né? Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles, é uma graça, né? Uma graça a gente reunir para falar de Deus. Às vezes a gente reúne e fala de tantas futilidades, né? E esse é um crescimento que abastece. Eu tenho feito essa experiência aqui a partir desse contato da madrugada, dessa intimidade com Deus, e a gente vem percebendo esses sinais, né? Como a Josenira trouxe agora esse testemunho maravilhoso. Eu percebo muito isso que o Emerson falou, a partir dele mesmo, né? Do convite que o colega fez e que ele falou, já conheço essa pessoa. Atrás desse convite vem outro, daqui a pouco eu vou estar assim, abarrotado de coisas. Isso é muito comum aqui na minha rotina, né? Eu vejo muito isso. E tem me chamado muita atenção, é isso mesmo, sabe? Às vezes a gente fica, eu falo por mim, né? A gente fica inseguro, não vou fazer, eu não dou conta, igual Moisés falou para o Senhor, mas eu sou gago, né? Mas eu não dou conta, mas isso não é para mim, mas eu não vou conseguir. E quando vê, a gente faz uau, e era para fazer, e era para falar, né? E é isso, sabe? É confiar mesmo na misericórdia, confiar, e isso que o Emerson falou hoje foi meu grande código, né? Depender de Deus, depender. Tudo provém dele, tudo vem nele, por ele, com ele, sempre nele, né? E é isso, esse é o grande código que eu peguei nessa madrugada, depender dele. Tá difícil, tá isso, tá aquilo, depende nele, foca nisso, né? E tudo mais vos será acrescentado. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e tudo mais vos será acrescentado. Gratidão, Deus abençoe a todos. Obrigada mesmo. Então, Emerson,
Obrigada, tá, pela palavra. Nós precisávamos ouvir. Realmente, assim, não existe, né, palavra rasa. Você pode ter certeza que a gente lança, né? Mas é o Espírito Santo que realmente fala com a gente, na individualidade de cada um, né? E a palavra, ela se renova, né? Por mais simples que seja, se a gente está com o coração aberto, com os ouvidos abertos, a gente vai receber aquilo que Jesus quer, né? E aí, falando de vida eterna, né? Só complementando, né, que Jesus, ele veio, né, para que pudéssemos ter perdão, para que pudéssemos ter uma vida e pudéssemos ter nosso livro, nosso nome no livro da eternidade, né? Então eu creio que, sem dúvida, essa é a promessa mais importante, né, que nós temos. Eu gostaria só de complementar aqui em João, são muitos, né, são muitos versículos sobre eternidade que fala, eu creio que Deus quer que seja claro para a gente essa questão da eternidade, que a gente realmente não deixa, sabe, ser corrompido pelo mundo, que a gente entenda sobre a eternidade, né? Mas mais um versículo, além desses que o Emerson leu, que lá em João, capítulo 6, versículo 27 ao 29, fala assim: não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então perguntaram-lhe: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus está em crer nele que ele enviou, né? Então, é interessante que esse comentário, Jesus, ele fala depois da multiplicação dos pães e dos peixes, né? O que acontece? Jesus percebeu, né, que aquela multidão o seguia por causa das coisas naturais que ele estava fazendo, pelos milagres, pelas curas. Então ele percebeu isso, né? Então ele pega e fala exatamente sobre o poder, né, da vida eterna. E ele fala: não trabalhem pela comida que se estraga, porque foi logo depois daquele milagre, né? Então ele quis tirar o foco daquela multiplicação ali e mostrar para a gente que é sobre eternidade, né? Que é sobre não se preocupar com, como o Emerson leu, né? Não se preocupar, né, com a comida do dia a dia, porque isso ele nos dá, né? Que está escrito lá que ele cuida até dos pássaros, das plantas, quanto mais a nós, né? Que somos seus filhos amados, né? E nós passamos, assim, tanto tempo, né? Da nossa vida, assim, tão focados, né, no trabalho, como foi dito aqui mesmo, no cuidado de casa, né, com os filhos, nos afazeres, assim, da nossa vida, né, quanto tempo a gente passa ali focado com o objetivo e tal, e acaba não sobrando tanto tempo, né, eu falo por mim mesmo, a gente é muito falho nisso, né, quanto tempo sobra, né, do nosso tempo ali para poder a gente realmente alimentar espiritualmente, né, da palavra do Senhor, ouvir a voz do Senhor. Por que que a gente dedica tanto tempo, né, às outras coisas e tão pouco tempo ao Senhor, né? E eu creio, assim, que a dinâmica do inimigo, ela é realmente essa, né? Ela quer que aconteçam essas distrações, né, na nossa vida, essas distrações que nos impedem, né, de realmente conectar com o Senhor. Às vezes, um tempo ali que a gente poderia estar ali se alimentando da palavra, estar ali falando com o Senhor, aí às vezes a gente está ali no celular, né, vendo uma rede social ali, coisas tão fúteis, né, que a gente deixa entrar tanto na gente, né? Não tem nada de errado a gente ver o que está acontecendo ali no Instagram, nada disso, mas ou ali no YouTube, enfim, qualquer outro lugar, né? Nada de errado, a gente pode olhar. Porém, a gente se distrai demais, né? A gente passa ali quanto tempo ali, daí a pouco a gente vê, não, foi meia hora, foi uma hora nesses jogos, nessas séries, né? Que tá ali exatamente para nos distrair, né? E o inimigo, ele ataca exatamente assim na nossa vida, nessas distrações. E a gente pode perceber que normalmente esse caminho da distração, ele é um caminho lento e gradual, né? Tanto que a gente olha assim, nada a ver eu fazer isso aqui, mas é um caminho lento e gradual, a gente não percebe,
até que a gente está ali totalmente desfocado, né, do que o Senhor quer para a gente, né, que é a nossa vida eterna. A gente fica ali preocupada com o sonho, com prosperidade, com dinheiro, com aquilo que, ai, Deus colocou no meu coração, então deixa eu fazer. Mas a gente foca tanto naquilo, né, que a gente não vê como aquilo está nos distraindo. E, assim, o que a gente precisa realmente, eu creio, falando por mim, né, é orar ao Senhor diariamente, para que realmente a gente seja dependente, né, de ir lá, de não fazer nenhuma atitude, de não ir para outro lugar, levantar assim, e não, sabe, não sair da sua casa sem realmente fazer um tempo sozinho ali com o Senhor, pedir para Ele que Ele cuide de tudo, e se alimentar da palavra. E é isso que a gente vai conseguir, né, realmente viver essa eternidade, é fazendo assim. Porque se a gente deixar o mundo ficar entrando, aí gradualmente eu creio que a gente vai distanciando, fica mais difícil, né, a gente realmente ouvir a voz do Senhor. É isso que eu gostaria de complementar. Muito obrigada, Emerson, pela sua disponibilidade. E você disse mais cedo que estava feliz, né, comigo no WhatsApp. E é isso, né? É quando a gente se coloca à disposição, né? Não tem cansaço físico, né? Lógico que a gente cansa, mas quando a gente coloca à disposição, assim, o Senhor, Ele vai, sabe, cuidando de tudo, nos alimentando, e a gente tem uma força, assim, que é inexplicável, né? Quando a gente coloca a nossa vida ali à disposição. Tem uma recompensa, né? E a recompensa sem ter sido buscada dessa forma, né? Sem propósito de ter a recompensa. Amém. Zineia, fica à vontade, pode abrir o microfone, pode falar. Bom dia, pessoal. É uma mensagem muito gratificante, só que nós não temos que ter a sobra. O nosso problema é a sobra para Deus. Para Deus é a primícia. Quando nós tiramos o primeiro para Deus, a nossa vida, ela transborda. A nossa vida, ela se passa a ser diferente. Quando nós tiramos o primeiro momento do dia para Deus, quando nós dedicamos a Deus a primícia de tudo, ela se torna diferente. Quando Deus ele fala para os levitas, tudo que ele queria era o que era a primícia, primeiro para Deus, o melhor para Deus. Não era a novilha machucada, não era o cego, era tudo o melhor para Deus. E quando nós tiramos essa primícia para Deus, a primícia do nosso dia, tudo primeiro com Ele, essa confiança que nós temos com Ele, em conversar primeiro com Ele, para depois nós tomarmos uma decisão, então vamos ter essa vida abundante e também essa vida eterna, porque primeiro buscamos o reino, primeiro buscamos o Pai. Se nós confiamos no Papai e falamos tudo com Ele primeiro, então a nossa vida vai ser uma vida extraordinária. Nós vamos viver aquele momento que nem nós acreditamos, porque quando eu passei a viver a primícia com Deus, a minha vida mudou completamente. Então, eu todos os dias, às 3 da manhã, eu me desperto. Aí as pessoas falam assim, mas é madrugada. Não, para mim não é madrugada. Para mim é um momento com Deus. É o momento que eu vou estar a sós com Deus. Então, das 3 até as 5, é um momento com Deus. É um momento da leitura diária, é um momento de ouvir uma mensagem, de ouvir um louvor. Por quê? Primeiro para Ele. O resto é para mim. Então, a sobra do tempo é minha, mas a primícia é dele. E quando nós temos essa confiança de entregarmos completamente para ele e vivermos nele, nós passamos a viver o extraordinário aqui na Terra. Exatamente, Rosineia, exatamente. É o que a gente sempre tenta falar para as pessoas. Quando a gente começou esse movimento aqui, Madrugada com Deus, eu e a Gislene já tivemos muitas experiências de orações, às 3 da manhã, a gente já tem isso já meio que com a gente, né? E quando a gente começou esse projeto, a gente quer justamente encorajar isso, sabe? As pessoas a começarem o dia, e o dia começa agora mesmo, sabe? Começar o dia dando a sua primícia, dando aquilo que é mais importante para ela, porque qual que é hoje a moeda mais valiosa do mundo? Aquela que não tem troca, não tem o que fazer. É o tempo. Então, quando você separa
a moeda mais valiosa do mundo, porque o segundo que passou você já não recupera mais, porque toda outra moeda do mundo você pode recuperar, o tempo não. Então, quando você separa esse tempo com Deus e coloca ele como sua primícia, ou seja, a primeira coisa, a mais importante, é aí que ele, de fato, nos honra, né? Porque aí a gente está seguindo justamente aquilo que ele nos orientou, né? Que é dar a ele as primícias, né? Então, a gente vê que, por vezes, as pessoas associam só a primícia, tipo, a questão do dízimo, né? Eu vou devolver aquilo para... Não, mas não é só disso. Ele, mais do que isso, é isso aí que você falou, é dessa sua experiência que você tem, desse seu relacionamento que você tem, desse tempo que você já separou para ele. E esse tempo não é o final do dia, é o primeiro do dia. Porque senão, chega lá no final do dia, tem gente que fala assim, não, meu tempo sozinho com Deus é à noite, a hora que eu chego do trabalho e tal. A probabilidade de você não estreitar um relacionamento com Deus, quando você faz isso só no final do dia, ela é grande, né? Porque, às vezes, você chega tão cansado ali depois do seu dia, que é perigoso, em vez de você falar, Jesus me abençoa, você está falando lá, Jesus, eu te abençoo, amém. Então, é muito importante essa primícia, esse seu tempo, né? Do seu tempo, você começar com ele primeiro, né? Isso é fantástico. Obrigado pela contribuição, Rosinéia. Minha cabeça agora deu assim um boom com essa palavra aí da Rosinéia, viu? Nossa, é que a gente, na hora que sobra um tempinho, na minha cabeça, né? Era assim, sobrar um tempinho, eu vou lá e faço uma oração. Que porrada na minha cabeça que foi isso aí, né? E é a nossa primícia que tem que ser para ele, não é a nossa sobra do nosso tempo, né? E assim, como que depois que eu comecei a participar dessas orações da madrugada e que eu inverti a ordem das orações na minha vida, que eu sempre fazia assim, saía correndo, fazia tudo durante o dia, à noite, na hora que dava um tempo, fazia uma oração, então falava assim, Deus, o meu dia foi tão cansado, hoje você me perdoa, boa noite, Deus, bem assim, que você nem sabia onde que você espalhava a mão no rosto, só sabia que tinha que fazer, e deitava, e me perdoa porque eu estou cansada. Então, e a gente saber que o tanto que melhorou a minha vida depois que eu comecei a acordar na madrugada, e a gente acorda na quarta-feira para esse horário, mas nos outros dias também eu peguei o hábito, né, de levantar mais cedo e fazer as orações, fazer um devocional, e como que eu tenho observado que isso tem melhorado a minha vida. Mas, assim, porque eu entrei nessa roda e não estava nem percebendo que durante os meus dias têm sido mais leves do que eram. E agora deu um boom na minha cabeça quando a Rosinéia falou isso. Não, nós vamos começar o nosso melhor, do nosso dia primeiro, a nossa primícia para ele, né? E tudo mais lhe será acrescentado, né? Isso é muito bom. Essas madrugadas a gente vai só enriquecendo cada hora. E essa questão da eternidade, né? Da vida eterna, quando a gente fala em morte, quando a pessoa fica triste, entra no luto, não quer mais sair daquele luto porque um pai morreu e entra em depressão e fica 6 meses, 1 ano, 2 anos em depressão porque perdeu um ente querido. Gente, nós estamos aqui para a vida eterna. E o que é a morte? Apenas uma porta que vai abrir para você passar para a vida eterna. A nossa vida é eterna, não é essa que estamos aqui com ela, né? E as pessoas, às vezes, se apegam num luto patológico, porque o luto é uma coisa que a gente tem que ter, sim, e um luto ele deve durar em torno, no máximo, de 6 meses, que é o tempo da gente se acostumar, se adaptar
com a ausência física daquela pessoa, né? De organizar as coisas que eram dela e aprender a viver sem essa presença física. Então, isso aí, ela dura em torno, no máximo, de 6 meses. Depois disso, é sempre a saudade, é sempre a gente procurar lembrar as coisas boas, sempre com alegria daquela pessoa que se foi. E saber que a morte é apenas uma porta para a eternidade, que é lá que nós temos que ficar. Nós nascemos com esse propósito da vida eterna, né? Então, era isso aí também que eu queria aproveitar para falar dessa vida eterna. É isso aí. Mais alguém quer contribuir? Quer falar mais alguma coisa? Caso não, a gente pode caminhar aqui para o encerramento. Antes de fazer as considerações finais e a oração, quem tiver a vontade aí para abrir a câmera para a gente tirar aquela print, para postar depois no Instagram. E aí para vocês comentarem, compartilharem, falar qual foi o código que vocês pegaram aqui nessa madrugada. Essa live ela está sendo gravada, ela vai ser postada lá no YouTube depois, a gente vai disponibilizar o link. Cristiano, que sempre grava já ao vivo e já disponibiliza no mesmo minuto, hoje eu acho que ele não conseguiu acordar, mas aí daqui a pouquinho eu subo a gravação lá. Então vamos lá, quem tiver vontade, vamos tirar uma frente aqui. 1, 2, 3 e... Aí, tirei. Ti, quer fazer as considerações finais, oração? Eu tenho um pedido de oração para fazer. Sim. Eu estou fazendo uma bateria imensa de exames da Bianca. Tem aí uma questão renal, e eu queria, né, pedir em orações em favor dela, para que a gente ache o que está errado, né, e a gente consiga resolver isso daí, mas eu já entreguei nas mãos do Senhor, que eu sei que é Ele que pode fazer todas as coisas. Aquilo que está ao meu alcance, eu estou fazendo, né, mas que vocês possam fazer um minutinho aí de oração por ela. Hoje vou fazer mais um, porque pediram para repetir, mas todas as coisas cooperam. Exatamente, Alina. Mais alguém tem algum pedido de oração, um tipo de oração? A gente aproveita que às vezes a gente acaba esquecendo de fazer essa pergunta, e é um momento muito importante para a gente já estar apresentando também para Deus. Hoje você quer fazer a oração de encerramento? Pode orar, eu fiz a inicial, você faz a final. Então, tá bom. Vamos lá, fechamos nossos olhos. Senhor Deus e Pai, nesse momento, Senhor, estamos aqui diante da Tua presença, nessa madrugada. Agradeço ao Senhor, Pai, por esta oportunidade maravilhosa, Pai, que o Senhor tem nos dado, estarmos aqui reunidos, para poder aprender mais de Ti, Pai, para poder ouvir da Tua palavra, e mais importante, Pai, poder transbordar isso. Muito obrigado, Pai, por ter usado a vida do Emerson para trazer essa palavra nessa madrugada, sobre a abundância, Pai. E ter, Pai, especialmente em mim, sinalizado, Pai, que nós não devemos nos concentrar só na abundância aqui na Terra, mas na abundância da eternidade. Assim como a Rosineia também lembrou, Pai, que nós possamos, Pai, que o Senhor possa despertar em cada um de nós aqui nessa madrugada, Senhor. Que nós possamos entender a importância, Pai, de devolver, Pai, as primícias ao Senhor. A gente fala devolver porque tudo nos foi dado, Pai. Então, nós só vamos devolver. Então, devolver, Pai, a primícia de tudo aquilo, Pai, que nós temos, Pai. E uma das coisas mais importantes que nós temos é o nosso tempo, Pai. Então, que seja a primeira coisa do nosso dia dedicar ao Senhor, Pai. Nesse momento, Pai, especial, Pai, quero interceder pela Bianca, filha da Aline, Pai. O Senhor sabe de todas as coisas, Pai. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que eu amo, Pai. Que o Senhor possa, Pai, tomar a direção, Pai. Que o Senhor possa, Pai, dar sabedoria para esses médicos, Pai. Que o Senhor possa, Pai, fazer o seu milagre, Pai.
pois sabemos, Pai, que como todas as coisas cooperam para o bem, eu tenho certeza, Pai, que o Senhor tem algo especial, Pai, para ensinar para essa família, Pai, mesmo que seja para testemunho, Pai, para que o seu nome seja glorificado, Pai, para confundir ali a cabeça daqueles que viram resultados diferentes e vai ter resultados positivos, Pai. Eu creio, Pai, que o Senhor tem algo sobrenatural em cima dessa situação, e nós apresentamos, Pai, para que o Senhor esteja no controle de tudo, como sempre esteve, Pai. Te agradecemos por tudo, Pai, que tens feito em nossa vida. Abençoa cada família aqui representada, Pai. Nos dê um dia fantástico, memorável hoje, e que tudo que foi aprendido aqui não fique só aqui, Pai. Que possamos ter a capacidade de multiplicar isso para outras pessoas. Em nome de Jesus, desde já te agradecemos. Amém, amém, amém. Amém, amém. Obrigado Já aí é. obrigado pela presença de todos. Desejo aí todos um excepcional dia. No nosso próximo encontro, convide mais alguém para estar participando. E vai ser sempre muito bom estar aqui. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Um Todos. abração. Emerson, obrigado, meu amigo. Tudo de bom para você e sua família. Viu? Deus abençoe. Amém. Para Tchau, todos tchau. nós. Fique Deus com abençoe Deus. a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.